Se você pensa que a capacidade de alcance dos mísseis balísticos é impressionante, prepare-se para algo ainda mais devastador. Imagine um míssil que, com uma cabeça explosiva de 1,5 toneladas, pode atingir alvos até 2.600 quilômetros de distância. Isso mesmo, mais de 1.000 milhas. Se traçarmos essa trajetória a partir da fronteira entre Rússia e Ucrânia, quase todas as maiores cidades russas, incluindo São Petersburgo, estariam na mira desse poder destrutivo. E não para por aí. O operador pode redirecionar o míssil para qualquer um dos 15 alvos pré-programados ou até mesmo alterar sua rota em tempo real, utilizando satélites. Ele pode enviar imagens de avaliação de dano enquanto voa, para que os comandantes vejam a precisão do impacto. Nesse momento, fica a pergunta: qual o limite do alcance dessa arma? E a resposta pode assustar você. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, pelo menos 1.945 alvos militares russos estão dentro do alcance da versão de 2.600 km do míssil. Mas o que realmente causa pavor é o sistema de orientação, uma combinação refinada de GPS, navegação inercial, reconhecimento de contornos do terreno e análise de cena digital. Essa tecnologia permite que o míssil voe pelos territórios mais baixos, a apenas 30 metros do chão, seguindo o relevo e evitando radares inimigos. Você consegue imaginar o silêncio quase absoluto ao passar a baixa altitude, enquanto o alvo se aproxima sorrateiramente? Ele consegue manter uma precisão que coloca meia dúzia de metros de erro, o que significa que metade deles vai acertar dentro de uma cerca de 10 metros do objetivo. Tudo isso graças a um motor turbofan, que o permite atingir cerca de 770 km por hora, consumindo menos combustível e produzindo menos calor, dificultando sua detecção. Visualize a cena. Durante a Guerra do Golfo, em 1991, esses mísseis desempenharam um papel crucial, atingindo mais de 240 alvos de um total de 290 disparos. Sobram apenas esses e as aeronaves furtivas F-17 que conseguiram atacar alvos fortemente protegidos em Bagdá, considerados impenetráveis até então. Agora, pense no impacto de um míssil como esse sendo utilizado contra instalações nucleares, sistemas de defesa russos ou pontos estratégicos iranianos, como aconteceu recentemente, em 2025, com uma eficácia semelhante. E o mais surpreendente? A versão mais avançada do Tomahawk pode ser reprogramada no meio do voo, ajustando seu alvo em tempo real. Uma arma que, a cada segundo, redefine o limite do poder militar. Até onde chegará essa inovação? Que consequências essa tecnologia trará para a estabilidade mundial? A resposta, talvez, esteja na próxima jogada. Após atacar alvos iranianos em 2025, atingindo instalações de processamento de material nuclear e sistemas de defesa russos ao redor, a precisão dos Tomahawks surpreendeu a todos. Ainda mais impactante, a versão mais moderna pode ser reprogramada em pleno voo. Você consegue imaginar? Esses mísseis, que parecem feitos para o passado, podem rapidamente mudar de alvo enquanto cruzam o céu, conectando-se a satélites em tempo real e enviando imagens de dano ao comando. E tudo isso sem aviso prévio. Mas a verdadeira reviravolta está na sua versatilidade. Os variantes mais recentes vêm com um sistema de cabeças múltiplas que podem ser ajustadas automaticamente, sem precisar trocar fisicamente a ogiva. Assim, um mesmo míssil pode destruir depósitos de armas, comandantes ou fortalezas. Imagine a confusão na mente de quem tenta se proteger. Porém, há um obstáculo enorme: esses mísseis foram criados para serem lançados de navios e submarinos. Só que, infelizmente, a Ucrânia não tem esses navios, nem submarinos compatíveis. Então, qual seria a alternativa? A resposta está no sistema de lançamento terrestre chamado Typhoon, desenvolvido pelos norte-americanos. Fabricado pela Lockheed Martin e disponível desde 2023, é uma plataforma móvel sobre trailer, equipada com células de lançamento vertical padrão. Capaz de disparar tanto Tomahawks quanto interceptores SM-6, seu segredo é a mobilidade. Imagine o que isso significa: os soldados podem rapidamente montar, esconder o equipamento e disparar antes que os inimigos percebam. Em apenas 15 a 20 minutos, o sistema já está pronto para ação.
permitindo táticas de ataque e retirada, evitando retaliações rápidas. Mas há uma questão importante: o que mais o futuro reserva para essas armas? Você consegue perceber o que está em jogo? Esses sistemas poderiam transformar toda a guerra na Ucrânia, mudando o equilíbrio de força, tudo de forma silenciosa, rápida e devastadora. E a dúvida persiste: até que ponto essa tecnologia pode alterar o desfecho do conflito? O próximo movimento poderá ser decisivo, e quem tiver o controle dessas armas, pode mudar tudo com uma simples decisão. Imagine o impacto se um país como a Ucrânia pudesse atacar profundamente as forças russas, com precisão letal, usando armas de décadas atrás. Você consegue sentir a tensão no ar? O cheiro de fumaça, o som distante de mísseis cortando o céu? A tecnologia de mísseis como o Tomahawk, com seus 1.600 milhas de alcance e precisão assustadora, pode realmente mudar o jogo de uma hora para outra. Mas, afinal, estamos falando de uma arma que depende muito de dados de inteligência fornecidos por aliados. E aí surge uma questão: até onde a Ucrânia pode confiar nesses dados para ações tão decisivas? Tudo depende de uma rede complexa de inteligência e tecnologia. Os mísseis Tomahawk só funcionam com informações detalhadas sobre o terreno, alvos específicos, ameaças inimigas. Para usar essa arma de forma eficaz, a Ucrânia precisa de cooperação constante de seus parceiros na OTAN. Mas e se esse fluxo de informações for cortado? Em momentos críticos, como já aconteceu no passado, o apoio diminui e as possibilidades se reduzem drasticamente. Os Estados Unidos já recuaram na hora de compartilhar dados quando a escalada parecia iminente. E a ameaça de Putin de aumentar o conflito alimenta uma incerteza assustadora: quanto tempo esses sistemas de inteligência podem resistir? Enquanto isso, a Ucrânia tem investido em sua própria indústria de drones, produzindo milhares de modelos de curto e longo alcance. Essa força autônoma, capaz de lançar ataques precisos, contrasta com a dependência de tecnologias estrangeiras. Mas mesmo com seus drones avançados, os sistemas atuais de ataque atingem só até 190 milhas de distância, limitando o alcance das operações. Será que a chegada de mísseis como Tomahawk realmente alteraria a balança estratégica? Ou isso seria apenas uma esperança, uma jogada carregada de riscos imprevisíveis? Ao mesmo tempo, a questão que paira no ar é: o que acontece se esses mísseis forem usados fora de seu propósito? Pode uma nação pobre em recursos adaptar rapidamente um sistema de lançamento terrestre? Ou ficaria tudo na teoria, uma especulação de guerra que ninguém deseja ver acontecer de verdade? A resposta depende de variáveis que ninguém consegue controlar completamente, e a maior delas é a própria dependência de dados que ela exige. Quanto tempo até essa cadeia se romper? Essa é a verdadeira questão que desafia qualquer análise racional diante de um cenário de guerra moderna. Imagine a guerra que pode mudar tudo o que conhecemos. A Ucrânia, um pequeno país cercado, desafia as poderosas forças russas usando armas que parecem saídas de filmes de ficção científica. Mas, até onde esses mísseis podem chegar? E qual seria o impacto se eles ultrapassassem todos os limites conhecidos? A resposta pode reescrever a história do conflito. Começando pelos limites atuais, os mísseis Atacuns, com alcance máximo de cerca de 300 km, são precisos como uma lâmina e carregam uma carga potente de 225 kg de explosivos. Eles conseguem destruir alvos estratégicos, como depósitos de munição, centros de comando e sistemas de defesa aérea. Mas há um problema: sua distância máxima limita as operações a áreas relativamente próximas da linha de frente ou dentro do território russo. Para o exército ucraniano, isso significa que eles só podem atacar com alguma eficiência em regiões próximas às fronteiras, deixando os alvos mais profundos fora de alcance. E a cada bombardeio, eles enfrentam um risco de retaliações e perdas, pois os ataques precisam ocorrer a curta distância. Porém, as coisas estão mudando. Os mísseis Storm Shadow, com alcance de aproximadamente 250 km, oferecem um pouco mais de esperança. São mísseis lançados de aviões, que seguem trajetórias que se adaptam ao terreno, usando sistemas guiados sofisticados. Ainda assim, sua distância é insuficiente para atingir os alvos mais estratégicos dentro do coração da Rússia.
Para tentar ampliar sua capacidade, as forças ucranianas usam aviões como o Sukhoi 24 para pousar mais perto do inimigo. Mas isso só aumenta o risco de perdas fatais para as aeronaves, expondo-as ao fogo de defesa aérea inimiga. Até aqui, tudo parece uma batalha de limites, de pequenas vitórias em um cenário cercado. Mas tudo mudou com a chegada dos mísseis Tomahawk. Com um alcance de até 1.000 milhas, cerca de 1.600 quilômetros, eles oferecem uma nova dimensão de possibilidades. De centros de comando em zonas centrais da Ucrânia, podem atingir bases aéreas próximas a Voronezh, tanques de comando em Rostov, depósitos de munições por toda a Rússia Ocidental, e até mesmo o coração de Moscou. Imagine, alvos que antes eram inatingíveis se tornam vulneráveis. Pior ainda, esses mísseis poderiam ameaçar a fábrica de drones Shahed, em Elibuga, uma cidade da Tatistan, que produz milhares de drones suicidas usados para ataques a cidades ucranianas. Em 2024 e 2025, a Ucrânia já mostrou sua capacidade de usar seus próprios drones para atingir alvos a mais de 1.000 quilômetros de distância, uma façanha impressionante. Operação Teia de Aranha, por exemplo, foi uma ofensiva onde cerca de 120 drones foram transportados clandestinamente em caminhões por toda a Rússia. O alvo mais distante? A base aérea de Belaya, na Sibéria, a quase 4.500 quilômetros de distância, uma distância quase incompreensível até pouco tempo atrás. Será que a invenção de armas com capacidades tão extremas pode mudar o rumo dessa guerra sangrenta? E qual será o próximo passo de Putin e seus aliados ao perceberem que as fronteiras podem ser quebras por alvos invisíveis, de noite, silenciosos, perigosamente precisos? A luta por controle, poder e sobrevivência está caminhando para uma nova fase, e as apostas nunca foram tão altas. No coração do conflito, uma operação surpreendente mudou a dinâmica da guerra. Imagine estruturas estratégicas russas destruídas com uma precisão devastadora. Uma ofensiva que mostrou que a Ucrânia já consegue atingir alvos a distâncias superiores às de mísseis tradicionais. Mas, por que os Tomahawks, um sistema tão antigo, ainda são considerados uma ameaça tão poderosa? A resposta está na sustentabilidade e na capacidade de carga útil. Esses mísseis, que podem ser lançados repetidamente de solo ucraniano, carregam ogivas pesadas capazes de penetrar concreto reforçado e destruir centros de comando subterrâneos. Diferente dos drones de longo alcance, que carregam cargas leves e fazem ataques limitados, os Tomahawks oferecem uma força de impacto contínuo. Uma operação assim requer planejamento meticuloso. Para lançar esses mísseis, Ucrânia não precisa mais se infiltrar silenciosamente ou depender de redes móveis. Basta um local seguro, e eles podem realizar ataques em volume, sobrecarregando defesas. Além disso, os custos aproximados de $2 milhões por míssil fazem deles uma opção mais direta, embora mais cara, do que as operações de infiltração com drones que exigem infraestrutura extensa. E há algo mais impactante, a rapidez de uma resposta. Se existe uma inteligência que aponta uma ameaça, os Tomahawks podem ser lançados em poucas horas. Isso muda tudo. Ataques rápidos, precisos, quase instantâneos. O próximo movimento russo poderia estar nas mãos de uma decisão que leva apenas horas, não semanas. E se essa arma fosse a chave para uma reviravolta surpreendente na guerra? Como os defensores responderiam a essa ameaça imensa? No início de 2025, o mundo parecia estar à beira de uma guerra nuclear. Putin ameaçou usar armas de destruição em massa se os mísseis Tomahawk fossem entregues à Ucrânia. A tensão subia como uma onda ameaçadora, e os céus acima da Europa ficavam carregados de silêncio tenso. Essa ameaça não era bravata. Poucos dias depois, o presidente Alexander Lukashenko alertou que uma resposta nuclear poderia ser inevitável se esses mísseis chegassem às mãos ucranianas. O medo tomou conta do Kremlin, e uma questão pavorosa pairou: até onde Putin estaria disposto a ir para proteger seus interesses? Seguindo essa sombra de ameaça, uma arma antiga, mas surpreendentemente poderosa, emergiu como uma peça-chave na guerra. Os mísseis Tomahawk, que desde 1972 vêm evoluindo, agora podem alterar o jogo por completo.
Mais de 2.350 unidades disparadas desde 1991, continuamente atualizadas, carregam uma carga explosiva de 454 kg e podem alcançar até 2.600 km de distância, quase o dobro de algumas forças atuais na região. Imagine as cidades mais importantes da Rússia, São Petersburgo, por exemplo, sob o alcance dessas armas. O que antes parecia uma limitação, com suas rotas de voo altamente precisas, agora tornou-se seu maior medo. Como uma cobra silenciosa rastejando na escuridão, esses mísseis podem voar a apenas 30 metros do solo, escondendo-se da vigilância radar. Mas o que torna o Tomahawk uma ameaça tão aterrorizante? É sua precisão cirúrgica, alimentada por sistemas que combinam GPS, navegação inercial, reconhecimento do terreno e identificação de imagens. Cada disparo é quase uma certeza, metade deles cairá a menos de 10 metros do alvo. E com uma velocidade de aproximadamente 770 km por hora, eles seguem invisíveis, silenciosos, quase assassinos da noite. Recentemente, eles destruíram instalações nucleares no Irã e sistemas militares russos, provando seu peso estratégico. Ainda mais assustador, podem ser redirecionados em voo, ajustados em tempo real para atingir novos alvos, enviando imagens de destruição instantaneamente. Porém, há um detalhe crucial que transforma essa ameaça em uma verdadeira desgraça para Moscou. Os mísseis foram projetados inicialmente para serem lançados de navios ou submarinos, veículos que a Ucrânia não possui. Para usar esses monstros de ferro, o país precisaria de sistemas terrestres avançados. E, aqui, entra o sistema Typhoon, uma plataforma móvel capaz de lançamentos verticais, criada pela Lockheed Martin e disponibilizada em 2023. O sistema é tão ágil que, em questão de minutos, pode estar em cima de uma nova posição, pronto para disparar, esconder-se e surpreender. Imagine o som abafado do motor ao decolar, a vibração sob os seus pés, enquanto o sistema Typhoon se desloca rapidamente por estradas escondidas. Com essa mobilidade, novas táticas de ataque, de fugir e atacar, podem ser aplicadas com precisão cirúrgica. A Ucrânia, com sua frota de veículos e sua criatividade, pode adaptar esses mísseis a plataformas terrestres ou até mesmo a aviões antigos, como os veteranos Yak-38 e Yak-141, que podem ser modificados para transportar esses armamentos mortais. Mas e se as próprias forças russas repentinamente se virem cercadas por ataques implacáveis, de todos os lados, vindo de diferentes plataformas? E aqui vem a reviravolta, a dependência de inteligência e dados precisos para maximizar cada disparo. Ucrânia precisa de informações detalhadas, mapas, imagens, análises, que dependem de aliados da OTAN. Mas, e se Moscou endurecer ainda mais sua postura? Se Putin decidir cortar essa troca de informações, o poder de ataque ucraniano vai diminuir drasticamente. A guerra, que já é uma batalha de estratégias, pode se transformar em uma verdadeira corrida contra o tempo, onde uma informação perdida significa uma oportunidade perdida. No centro dessa história, a bravura ucraniana brilha. Seu setor de drones já produziu milhões de aparelhos, capazes de atacar rios de informações e destruírem alvos estratégicos. Enquanto isso, os sistemas de ataque convencionais, como o MGM-140 e o Storm Shadow, continuam a ser ferramentas eficazes, mas limitadas pelo alcance. Se os Tomahawks chegarem às mãos dos ucranianos de forma definitiva, a balança de poder pode mudar de uma hora para outra. A questão que fica no ar é, até onde essa guerra pode chegar? Se a essência do conflito é uma luta de estratégias, tecnologia e coragem, a chegada de armas como o Tomahawk coloca toda essa equação em um novo e aterrorizante nível. O mais assustador? O tempo. Cada segundo que passa pode decidir o destino de uma guerra que, até hoje, parecia impensável. Imagine o cenário, uma fábrica de drones que produz centenas de unidades por dia. Milhares delas, capazes de destruir cidades inteiras na Rússia. Essa instalação crucial na cidade de Yelabuga virou um alvo vital na estratégia de guerra de desgaste de Moscou. Contudo, até agora, apenas drones de longo alcance davam conta de atingir esse alvo. Será que uma única carga de mísseis poderia acabar de vez com essa ameaça? A resposta surpreende, sim.
Uma única rodada de Tomahawk pode devastar essa fábrica, reduzindo drasticamente a capacidade de Moscou de lançar ataques próximos às fronteiras. Mas o impacto não para por aí. Depois vêm as vastas redes de petróleo e gás. A economia russa ainda depende intensamente do petróleo, mesmo sob sanções rigorosas. Ataques com drones menores já reduziram a capacidade de processamento dos refinarias em 20%. Mas eles precisam de várias investidas para causar mais dano. Então, imagine um míssil com uma carga explosiva muito maior. Os Tomahawks podem destruir refinarias e oleodutos distantes da fronteira. Poderiam interromper os transportes de petróleo do leste até as instalações do oeste, deixando Moscou sem fontes de energia por meses. É uma perspectiva de cortar a vida econômica da Rússia com poucos tiros certeiros. Mas será que a Ucrânia conseguiria aproveitar essa nova arma com eficiência? O maior enigma é: quantos mísseis os Estados Unidos estão realmente enviando? Estima-se que o arsenal americano conta com cerca de 4.000 unidades guardadas. Ainda há dúvidas: os sistemas de orientação do Tomahawk, mesmo após décadas de evolução, são realmente precisos nas profundezas russas? E quanto à resistência desses mísseis às defesas russas? Uma dúvida inquieta: uma única rodada poderia destruir uma instalação militar inteira? Ou seriam necessárias várias? Além do mais, o alto custo de cada Tomahawk coloca uma questão: será que a Ucrânia consegue justificar esse investimento, substituindo os drones que fabrica atualmente? Afinal, uma única carga de Tomahawk representa uma aposta de alto risco e alto valor, que pode alterar o equilíbrio de poder em segundos. Você consegue imaginar? A estratégia muda, o jogo se intensifica, e o maior segredo ainda está por vir. No início de outubro de 2025, o mundo foi surpreendido por uma tomada de decisão drástica. Vladimir Putin afirmou que, se os Estados Unidos enviarem mísseis Tomahawk para atacar a Ucrânia, a relação entre Rússia e a América do Norte ficará irreparavelmente destruída. Uma ameaça que pairou como uma nuvem escura sobre o futuro do conflito. Mas o que essa declaração realmente significa? A crise escalou rapidamente quando o presidente Alexander Lukashenko da Bielorrússia alertou que, se esses mísseis atingirem solo ucraniano, a guerra nuclear poderia se tornar inevitável. Não era apenas uma bravata vazia. Eles sabem de algo que muitos não percebem: um sistema de armas com quase 50 anos de história pode mudar o equilíbrio estratégico de toda a guerra. Uma arma antiga, mas rei da precisão. E se ela estivesse apontando diretamente para o coração da Rússia? Imagine uma arma capaz de alcançar cidades como São Petersburgo, a poucos minutos de distância. Uma arma que, com seu sistema de navegação sofisticado, consegue fazer a caça atingir com precisão surpreendente. Seus mísseis podem voar a apenas 100 metros de altura, escondendo-se sob o relevo, evitando radares e provocando pavor. Uma força que, com sua confiabilidade comprovada, já derrubou mais de 2.000 vezes inimigos desde sua primeira missão em 1991. E os últimos aprimoramentos só aumentaram sua letalidade. A dúvida é: a Ucrânia conseguirá usar esse poder de forma eficaz, sem se expor demais? O problema é a logística. Originalmente, essas armas foram criadas para serem lançadas de navios ou submarinos, plataformas que a Ucrânia não possui. Uma alternativa seria o sistema de ataque terrestre Typhoon, uma plataforma móvel que pode ser implantada rapidamente e escondida com facilidade, dificultando o alvo dos russos. Mas tudo isso implica em tempo, recursos e tecnologia de ponta. A Ucrânia poderia adaptar seus aviões de ataque, como as velhas aeronaves soviéticas, ou esperar pelas promissoras F-16 entregues pelos aliados ocidentais. Cada decisão crítica, cada segundo, pesam na balança de uma guerra que pode mudar de figura a qualquer momento. Porém, há um fator que ninguém pode controlar completamente: inteligência e coordenação. Mesmo com mísseis de alta tecnologia, sua eficácia depende de dados precisos, e esses dados vêm dos aliados. Quando a Rússia ameaça escalar, a ajuda de inteligência diminui, como um fio de esperança indo por água abaixo. Sem esse suporte, quanto tempo a Ucrânia poderá manter o ritmo? E até que ponto essa dependência pode virar uma armadilha?
Enquanto isso, a Ucrânia tem um trunfo que ninguém esperava, sua própria indústria de drones, capaz de produzir milhões de unidades por ano. Drones de curto e longo alcance que podem contornar as defesas inimigas, captar informações essenciais e até evitar destruição completa. Mas será que esses pequenos veículos poderão competir contra o poder de fogo dos Tomahawks? O que acontecerá se os russos fortalecerem suas defesas, tornando as áreas atrás das linhas inimigas quase impenetráveis? O confronto não é apenas uma questão de armas. É uma batalha de estratégias, recursos e time. Até que ponto um sistema de armas aparentemente ultrapassado pode virar o jogo de um lado e não do outro? Quanto tempo levará para que a guerra mude de rumo? E o mais inquietante, será que o mundo está preparado para as consequências dessa escalada, que pode transformar o cenário mundial em uma verdadeira catástrofe? Em 2025, a postura do governo de Donald Trump em relação à Rússia surpreendeu muitos aliados da OTAN. Após negociações de paz fracassadas com Rússia e Ucrânia no início do ano, o próprio governo recuou da pressão direta contra Moscou. Em vez disso, adotou uma estratégia mais de troca, dividindo o peso com aliados europeus. Diversas vezes, ameaçaram cortar ou reduzir ajuda militar à Ucrânia, alegando que os países europeus deveriam pagar mais. Como resultado, a Europa se tornou uma espécie de parceira financeira, militar, moral e geopolítica de Kiev. Liderada pela França e Reino Unido, essa aliança prometeu 40 bilhões de euros em apoio militar, igualando compromissos anteriores da OTAN, sem envolvimento direto dos Estados Unidos. A Alemanha intensificou seus gastos de defesa, enquanto França e Reino Unido debatem ampliar sua proteção nuclear para outros países europeus. Países como Romênia e Dinamarca estabeleceram relações de compra direta de armas com a Ucrânia. Em outubro de 2025, a França declarou que o governo estaria discutindo a transferência de mísseis Tomahawk, mas essa declaração deve ser vista mais como uma estratégia de negociação do que uma promessa concreta. O próprio governo americano tem um histórico de usar a oferta de armas como ferramenta de pressão. O próprio Trump chegou a fazer comentários enigmáticos, perguntou a Putin se ele se incomodaria se os Estados Unidos entregassem alguns milhares de Tomahawk ao seu lado. E logo declarou que, na verdade, essa ideia não lhe agradava. E se por trás dessas palavras estivesse uma jogada de xadrez para manipular as ações de Putin? O que realmente estaria por trás dessa conversa? Essa dúvida deixa qualquer um tenso, enquanto o mundo observa atento. Em setembro de 2025, a possibilidade de transferência de mísseis Tomahawk para a Ucrânia acendeu um alerta no Kremlin. O vice-presidente dos Estados Unidos confirmou discussões sobre o assunto, mesmo sem uma decisão final. Imediatamente, o medo de uma escalada nuclear tomou conta. Mas a verdade é que por trás dessa ameaça, há uma estratégia tática que pode mudar tudo. Você consegue imaginar o que aconteceria se a Ucrânia começasse a usar esses mísseis de precisão contra objetivos russos? Já pensou? Esses mísseis têm quase 50 anos de história, mas continuam sendo uma arma temível. O sistema de orientação é tão sofisticado que quase pode cuspir o alvo com precisão de 10 metros. Seus 1.600 milhas de alcance significam que as maiores cidades russas, de São Petersburgo a Moscou, ficam na mira. Imagine o céu se enchendo de sons de motor de turbofan, baixo, silencioso, quase como um sussurro mortal. Cada voo, uma ameaça silenciosa se aproximando. E o mais impressionante, eles podem ser guiados em tempo real, mudando de alvo ou enviando imagens de destruição enquanto voam. Essa capacidade de reorientação é uma revolução, e alteraria radicalmente o equilíbrio estratégico. Mas existe um problema, esses mísseis foram feitos para serem disparados de navios ou submarinos. Como adaptá-los ao solo? A resposta está em sistemas móveis, como o Typhoon, um lançador terrestre que pode ser escondido, deslocado rapidamente, e preparado para atacar em minutos, um verdadeiro fantasma no campo de batalha. E o que acontece se os russos perceberem essa ameaça? Putin já ameaçou usar armas nucleares de forma tática diversas vezes, se sua infraestrutura ou comando estratégico estiver sob ataque. Mas até agora, nenhuma ameaça virou realidade. Por quê? Porque ninguém sabe exatamente onde está o limite de Moscou.
Quando o uso de armas nucleares se torna uma resposta racional, mesmo que catastrófica. Putin pode estar tão errático que ninguém consegue decifrar suas decisões. Nesse cenário, a relação entre risco e recompensa se torna uma equação difícil de resolver. Quanto o benefício de fortalecer a Ucrânia com os Tomahawks compensa a possibilidade de transformar a guerra numa catástrofe nuclear? E, mais ainda, quantos desses mísseis seriam necessários para realmente fazer a diferença? Uma coisa é certa, estamos na fronteira de uma nova era na guerra moderna, uma crise onde a linha entre a paz e a destruição total é mais tênue do que nunca. No cenário atual, a incerteza sobre o uso de armas estratégicas ainda paira no ar. Ainda não se sabe se esse número de mísseis seria suficiente para gerar uma crise em que Putin decide lançar uma arma nuclear tática contra uma cidade na Ucrânia. Essa dúvida aumenta a tensão, alimentada pelo medo do imprevisível. Existe também uma preocupação com o precedente que isso poderia estabelecer. Os Estados Unidos sempre foram cautelosos ao proliferar suas armas mais avançadas. A ideia é controlar a escalada, evitar uma normalização perigosa dessas transferências. Fornecer mísseis como os Tomahawk, que têm uma capacidade de ataque profundo e são extremamente sofisticados, abriria uma porta perigosa. Seria estabelecer um precedente de envio de armas estratégicas a países não aliados, que estão em conflito ativo com nações nucleares. Isso poderia facilitar para a China e até para a Rússia, o fornecimento de sistemas similares a adversários no futuro. A decisão mais provável não será um sim ou um não definitivo, mas um processo burocrático longo. Pode levar anos até que os Tomahawks sejam entregues à Ucrânia, e, nesse tempo, o momento pode passar, tornando-se uma oportunidade perdida. E, quanto mais essa dúvida persistir, mais a Rússia poderá alegar vantagem. Por outro lado, se a Ucrânia conseguir desenvolver uma capacidade de ataque profunda em grande escala, toda a estratégia de Moscou mudará radicalmente. Essa é a verdadeira ameaça que mantém o Kremlin acordado à noite. Não são os mísseis em si, mas a mudança de jogo que eles representam. No fim, a grande questão é, quando essa linha será cruzada? E qual será o limite que levará a uma resposta nuclear? Essas perguntas permanecem sem resposta clara, aumentando o clima de tensão global. Se você quer entender como os programas de ataque de longo alcance da Ucrânia estão evoluindo como alternativas às armas ocidentais, confira nossa análise sobre a inovação dos drones ucranianos. Para ficar atualizado sobre os desdobramentos do conflito e a geopolítica mundial, siga o nosso canal para vídeos diários. Após a possibilidade de usar sistemas móveis de lançamento de mísseis de longo alcance, surge uma nova dúvida: como a Ucrânia poderia implementar o uso de Tomahawks de forma prática e eficiente? Uma opção promissora seria o XMAV, apresentado em outubro de 2025, mas que ainda não entrou em operação com as forças americanas. Apesar de sua tecnologia avançada, a sua fabricação está apenas começando, o que adia sua disponibilidade. A relutância dos Estados Unidos em transferir esses sistemas para a Ucrânia é clara. Sem o Typhoon, o país teria que criar seu próprio lançador terrestre, uma tarefa que poderia levar meses ou anos. Já existe uma alternativa viável: adaptar mísseis à superfície para plataformas terrestres. Na Inglaterra, por exemplo, veículos de transporte receberam disparadores para mísseis R-73 utilizados por aviões, uma solução engenhosa que poderia ser replicada. Por outro lado, uma estratégia mais arriscada seria lançar os Tomahawks de aeronaves. A frota de caças Sub-24 Fenta, ainda operante na Ucrânia, poderia ser modificada para transportar esses mísseis, tal como aconteceu com os mísseis Storm Shadow. No entanto, esses aviões soviéticos, antigos e frágeis, exigiriam uma adaptação extensa, além de enfrentarem limitações físicas que dificultariam seu uso eficaz. Mas tudo mudou com a chegada dos caças F-16, transferidos dos aliados ocidentais em 2025. Equipados com suportes compatíveis com armas modernas, esses aviões abrem novas possibilidades de integração dos Tomahawks. Ainda assim, a implementação completa dessas estratégias permanece rodeada de incertezas. Preparando o palco para uma reviravolta surpreendente na guerra. Quanto mais o conflito evoluir, mais perguntas surgem.
Será que a Ucrânia conseguirá transformar essas tecnologias em uma vantagem decisiva? E qual será o efeito final dessas mudanças na batalha pelo controle da região? Imagine uma arma que, com quase 50 anos de uso, ainda consegue assustar e alterar o jogo estratégico. Você consegue sentir o impacto? Em outubro de 2025, o mundo foi surpreendido por uma ameaça direta de Vladimir Putin à Ucrânia. Ele afirmou que, se os Estados Unidos entregarem mísseis de cruzeiro Tomahawk para Kiev, as relações entre Rússia e Estados Unidos podem se quebrar irreversivelmente neste mesmo ano. E o pior? Essa não foi uma ameaça vazia. Poucos dias depois, o próprio presidente Alexander Lukashenko avisou que a guerra nuclear poderia explodir se os mísseis de Tomahawk atingissem solo ucraniano. Um cenário de pesadelo que parecia ficção, mas que já começava a se desenhar diante de nossos olhos assustados. Você consegue imaginar a sensação de estar ali, no controle, ouvindo o som dos mísseis atravessando o céu? O cheiro de gasolina, a tensão no ar. Vladimir Putin reconhece algo que poucos percebem, uma arma com quase 5 décadas de uso, mas que ainda pode virar o tabuleiro de cabeça para baixo. São mais de 2.350 mísseis disparados desde a Guerra do Golfo, em 1991, sempre atualizados, cada uma carregando uma cabeça explosiva de 450 kg. Seus radares e guias de navegação sofisticados permitem voar a altitudes baixas, se escondendo do radar, com uma precisão mortífera. De que forma essa arma de 1.600 milhas de alcance, suficiente para atingir cidades como São Petersburgo, pode mudar tudo? Resposta: ao abrir horizonte para ataques profundos e destrutivos sem risco de retaliação rápida. Imagine a força de um míssil controlado por satélites, redirecionado em plena missão para um novo alvo. A guerra nunca mais será a mesma. Mas há um detalhe ainda mais inquietante. Apesar de seu sucesso, o sistema Tomahawk foi originalmente criado para serem lançados de navios ou submarinos. E agora? Como tornar essa arma acessível às forças terrestres da Ucrânia? A resposta está em um sistema de lançamento móvel, o Typhoon, desenvolvido pelos Estados Unidos em 2023. Uma plataforma rodante que pode ser rapidamente redeployada, escondida na vegetação, ou rapidamente alinhada para uma ofensiva surpresa. Em minutos, ela está pronta para disparar, surpreendendo o inimigo e mudando o jogo de novo. E os próprios ucranianos? Eles têm suas próprias armas, seus drones que já produzem milhões ao ano. Mas esse poder de alcance superior, essa capacidade de devastar alvos estratégicos, poderiam transformar toda a dinâmica do conflito? Pergunto, uma arma que pode atingir cidades russas gigantescas, como São Petersburgo, já não é mais uma questão de se, mas de quando? Você consegue sentir a tensão? A expectativa? Pois a verdade é que, com o avanço dos sistemas de ataque de longo alcance, a guerra se torna cada vez mais imprevisível, com reviravoltas que todos nós sentimos na pele. E essa ameaça silenciosa, que ecoa por cada esquina, pode estar mudando o futuro do conflito global, para sempre. Após o avanço dos sistemas de lançamento terrestres, uma nova possibilidade surge no horizonte de guerra, uma solução que pode transformar o campo de batalha e desafiar toda a estratégia russa. Imagine a mobilidade de um sistema capaz de ser preparado em apenas 15 minutos, pronto para disparar uma salva devastadora, e depois desaparecendo antes que o inimigo saiba o que atingiu. Essa ideia de dispara e foge coloca a Ucrânia em uma posição surpreendente. Mas existe um detalhe que muda tudo. Já pensou em uma tecnologia que, se implantada, abriria uma brecha quase impossível de fechar? Agora, responda. Como a Ucrânia poderia usar o que há de mais moderno, mesmo sem ter os equipamentos nativos? Uma alternativa surge com o sistema Oshoshoshoshoshoshoshoshismav, apresentado em outubro de 2025, mas que ainda nem saiu da prancheta. É estranho, não é? O próprio governo dos Estados Unidos também reluta em transferir sistemas como o Typhoon para Kiev. Na prática, a Ucrânia teria que desenvolver seu próprio lançador terrestre, uma tarefa que levaria meses, talvez anos. O que aconteceria se esses obstáculos fossem contornados? Já vimos outros exemplos de adaptação,
como o Reino Unido transformando aviões antigos em plataformas móveis para mísseis AR-73. Uma ideia que, com engenharia avançada, poderia ser adaptada para os Tomahawks. Mas a questão é, será que a Ucrânia consegue transformar seus aviões de guerra, como os veteranos Su-24 Fenta, para transportar esse armamento de elite? Apesar de uma esperança surgir com os caças F-16, a realidade ainda é desafiadora. Eles têm capacidade para transportar os mísseis. Mas o que acontece com as velhas aeronaves soviéticas, já cansadas de tantas batalhas? O tempo está contra eles. E, então, a grande virada, a chegada dos caças F-16 mudou tudo. Os aliados alemães, franceses e americanos já enviaram esses aviões que, por possuírem pontos de fixação compatíveis com armas ocidentais, podem facilitar uma integração mais rápida dos Tomahawks. Mas ainda há muitos enigmas. Será que toda essa tecnologia, com sua precisão assustadora, se tornará um novo campo de batalha? E até que ponto Kiev conseguirá usar essas armas em segredo, sem que Moscou perceba a ameaça se tornando uma força impossível de conter? O que você acha? A guerra muda de fase a cada dia, e uma coisa é certa, quem tiver o poder de pensar além do óbvio, será o próximo vencedor. A questão é, até onde essas armas podem mudar o destino de toda uma nação? Imagine uma arma com quase 50 anos de história, ainda capaz de transformar tudo. Você consegue sentir a força do impacto que ela pode ter? Em outubro de 2025, o mundo virou o foco de uma crise que parecia de filme. Vladimir Putin fez uma ameaça direta à Ucrânia: se os Estados Unidos entregarem mísseis de cruzeiro Tomahawk para Kiev, as relações entre Rússia e Estados Unidos podem se partir de forma irreversível neste mesmo ano. Parece ficção, não é? Mas a mesma sensação de perigo pairava no ar. Poucos dias depois, o presidente Alexander Lukashenko alertou: uma guerra nuclear poderia explodir se esses mísseis tocassem solo ucraniano. O cenário de pesadelo parecia cada vez mais próximo, como um trovão silencioso se aproximando no horizonte. Você consegue imaginar a ansiedade, a adrenalina de estar ali, ouvindo o zumbido dos mísseis cruzando o céu? O cheiro de gasolina queimando no ar, a pele arrepiando sob a tensão? Vladimir Putin sabe algo que poucos percebem: uma arma que, apesar de quase 5 décadas, ainda é capaz de virar o jogo em segundos. Desde a Guerra do Golfo, já foram disparados mais de 2.350 mísseis, atualizados a cada fase, cada um carregando uma carga explosiva de 450 kg. Seus radares avançados e sistemas de navegação sofisticados permitem voar a altitudes baixas, escondendo-se do radar, com uma precisão mortal. Como uma arma que alcança até 1.600 milhas, o suficiente para atingir cidades como São Petersburgo, pode mudar tudo. A resposta é clara: ela abre um horizonte de ataque profundo, devastador, sem risco de retaliação rápida. Um míssil controlado por satélites, que pode ser redirecionado em plena missão. A guerra nunca foi a mesma depois disso. Mas há um detalhe ainda mais inquietante. Apesar do sucesso, o sistema Tomahawk foi originalmente criado para ser disparado de navios ou submarinos. E agora? Como tornar essa arma acessível ao exército terrestre da Ucrânia? A resposta veio com o sistema de lançamento móvel Typhoon, desenvolvido pelos Estados Unidos em 2023. Uma plataforma rodante, que pode ser rapidamente escondida na vegetação ou preparada para uma surpresa ofensiva. Em poucos minutos, ela está pronta para disparar, pegando o inimigo de surpresa, mudando o rumo da batalha mais uma vez. E os ucranianos? Eles têm seus próprios drones, seus sistemas de ataque que já produzem milhões por ano. Mas e essa capacidade de devastar alvos estratégicos, de atingir cidades enormes como São Petersburgo? Não é mais uma questão de se, mas de quando essa arma poderosa será usada. Você consegue sentir a tensão, a expectativa crescendo? À medida que sistemas de ataque de longo alcance evoluem, a guerra se torna mais imprevisível, cheia de reviravoltas que sentimos no fundo da alma. Essa ameaça silenciosa, que ecoa pelas esquinas, pode estar moldando um novo futuro para o conflito global, para sempre.